O macaco chega para o papagaio e diz: eu sou o animal mais importante do planeta, já que sou mais parecido com o homem. Nisso o papagaio respondeu: você pode ser até parecido, mas eu sou o único animal que sei falar. E o que é que eu tô fazendo? Eu não tô falando, não? No restaurante, o sujeito pergunta: garçom, quanto é que custa a galinha ao molho pardo? Custa R$10. Tudo isso? Puxa, não tem nada mais barato, não? E o garçom, cochichando, diz: e se ao invés da galinha pudesse ser aquele papagaio ali? Eu faço por 5. Não aguento mais esse bicho. Então o papagaio diz: pode pedir a galinha que eu pago a diferença. O papagaio só vivia chamando o dono de corno. Era e aí, corno, como é que vai, corno? Certo dia o cara chegou bebão em casa. O papagaio veio com gracinha, o seu dono pegou um balde que tinha do lado, botou o papagaio dentro e deu um chutão. No outro dia pela manhã o papagaio grita: e aí, corno, onde era que tu tava na hora do terremoto, hein? Um homem comprou um papagaio, mas quando chegou em casa foi aquela decepção. O papagaio resmungava, reclamava e xingava o dia inteiro. O dono tentou amansar o louro, lendo poesia, tocando música clássica, levou o papagaio até pros cultos da Igreja Universal, mas não teve jeito. Passou então a gritar, a bater, a ameaçar o papagaio, mas esse ficava pior a cada dia que passa. Um dia, num momento de fúria, o dono pegou o papagaio e jogou dentro do freezer. O papagaio começou a xingar de tudo que era palavrão, até que subitamente calou-se, sem terminar o último palavrão. Momentos depois, pensando ter matado o papagaio, o homem abriu a porta do freezer e o papagaio começou o discurso. Eu sei que meu linguajar tem sido mais do que inapropriado nesse ambiente familiar e que a minha atitude não condiz com a atenção que o Senhor tem me dado. Gostaria de apresentar minhas sinceras desculpas e colocar que daqui em diante me importarei adequadamente. Surpreso com aquele resultado, o dono ia perguntar o que havia acontecido para o papagaio mudar de ideia tão rapidamente, mas o papagaio interrompeu e perguntou: mas só por curiosidade, o que foi que aquele frango ali fez? Que você depenou ele, degolou a cabeça e ainda arrancou os pés? 3 cegonhas estavam voando e uma pergunta pra outra: pra onde é que você vai? Eu vou à casa de um casal que há 10 anos está tentando ter um filho. Que bom! E você? Eu vou à casa de uma senhora que nunca teve filhos. Leva um lindo menino. Que bom, ela vai ficar muito feliz. E você? As duas perguntaram para a terceira cegonha: eu vou no convento de freiras. Eu nunca levo nada, mas eu sempre dou um susto do caramba nelas. Aquele rapaz de tão pobre vivia numa casa infestada de ratos. Um dia resolveu dar um fim nos animais. Arranjou uma ratoeira emprestada, mas como ele não tinha queijo para colocar, ele teve uma brilhante ideia. Colocou um papel onde se lia: vale um queijo. Ao acordar no dia seguinte, foi conferir a ratoeira e encontrou um outro papel, onde estava escrito: vale um rato. A velha senhora passava em frente a uma loja de animais todos os dias, e lá ouvia um papagaio chato dizer sempre a mesma coisa: ô véia feia da bexiga, pense numa véia feia. Ei, tu é feia, viu? Até que um dia ela resolveu tirar satisfações com o dono da loja, e esse deu uma bronca no bicho: olha, no dia que você xingar essa velha de novo, eu corto o seu pinto fora, viu? No dia seguinte ela passou de novo, e o papagaio disse: eu não vou dizer nada, mas a senhora já sabe, né? Entusiasmado com a sopa de frutos do mar que a esposa fizera para o jantar, o sujeito exclama: meu bem, você poderia vender isso para um restaurante, as pessoas iriam adorar. Nisso, o filho de 12 anos entrou na conversa: pai, será que não dava para vender a minha também, não? A bela zebrinha é uma adolescente muito inquieta e quer conhecer o mundo. Ela sai passeando por aí e vai andando e vê uma galinha. Curiosa, ela quer saber o que é aquilo. Eu sou uma galinha, você não conhecia, não? Não, eu não conhecia. O que é que você faz? Pra que você serve? Eu boto ovos. Todo dia eu boto um ovo. Lá mais à frente, a zebrinha vê uma vaca. Vai conversar com ela e faz a mesma pergunta. E a vaca responde: eu dou leite. Todo dia eu dou mais de 20 litros de leite. E a zebrinha continua a conhecer o mundo. Tudo lhe é novidade. Aí ela encontra um cavalo e faz a mesma pergunta: o que é que você faz? Pra que você serve? E o cavalo responde: venha cá e tira esse pijama que eu te mostro, venha.
Uma senhora entrou em uma avicultura e viu um papagaio com uma correntinha em cada pé. Muito curiosa, chamou o balconista e foi logo perguntando: Ei, moço, qual é a função dessas correntinhas no pé do papagaio? E o balconista respondeu: quando eu puxo da direita, ele me diz bom dia. Quando eu puxo da esquerda, ele me diz boa tarde. Então a senhora perguntou: e se puxar as duas ao mesmo tempo? Aí o papagaio, já irado da vida, respondeu: Aí eu caio, né, minha senhora? Pelo amor de Deus. Mas você sabe o que é que dá o resultado do cruzamento de uma girafa com um papagaio? É um alto-falante. Duas peruas se encontram. Clotilde, que blusa linda é essa que você está usando? E a outra respondeu: Ai, você gostou de uma lã especial. Foram necessárias 8 ovelhas para fazê-la. Nossa, que chique. Eu nem sabia que já tinham ensinado ovelhas a costurar, mulher. Seu Zé estava deitado debaixo de uma árvore dormindo. Enquanto isso, veio um passarinho e cagou em cima do bigode dele. Ao acordar, o Zé foi para todos os lados do mundo e o fedor continuava. Então ele disse: Mas menino, será que cagaram o mundo todinho? A quarentona, muito vaidosa, tinha acabado de fazer uma série de plásticas para deter os inevitáveis sinais da idade. Lipoaspiração, implante de silicone e mais alguns reparos na funilaria. Depois de ter alta no caminho para casa, ela resolveu testar a eficácia da operação e perguntar ao jornaleiro: Quantos anos o senhor acha que eu tenho? Uns 28, 29. Eu vou fazer 41 mês que vem, disse a mulher feliz da vida. Então ela foi comer no McDonald's e fez a mesma pergunta ao balconista, que respondeu com outra pergunta. 30 anos a senhora tem? Exatamente, só que com 10 a mais, respondeu a coroa orgulhosa. Depois do lanche, ela saiu pela rua, felicíssima, e perguntou a um senhor que estava em um ponto de ônibus: Quantos anos o senhor acha que eu tenho? Ora, eu tenho um método infalível para adivinhar a idade das pessoas, mas a senhora não vai aceitar. Ofendida com o senhora e curiosa para saber do tal método, ela desafiou: Nenhum método é capaz de descobrir a minha idade. Ah, pois eu tenho certeza que adivinho, que esse cachorro aqui que eu tenho, minha senhora, ele me ajuda no meu método. Eu uso esse método há 30 anos e nunca errei a idade de ninguém. A mulher ficou cada vez mais curiosa e ele continuou: Se eu massagear os seus seios durante 10 minutos, eu direi a sua idade exata. Não tem erro. A mulher ficou um pouco contrariada com a ideia, mas tinha que comprovar se aquilo daria certo ou não. Então ela levou o velhinho até o seu carro e tirou a blusa. O velhinho quase teve um ataque com um par de seios perfeitos que viu e começou a análise. Depois de 10 minutos e muitos gemidos de satisfação dele mesmo, é claro, ele se virou pro seu cachorro, cochichou alguma coisa, se voltou pra mulher e disse: Você tem 40 anos. Não é possível. Você foi o primeiro que acertou a minha idade depois que eu fiz essas plásticas. Todo mundo estava me dando 30 anos. Como é que você fez pra descobrir? Ah, foi simples. Eu tava atrás da senhora na fila do McDonald's. O pescador entra numa peixaria e pede: por favor, me dê 2 robalos. O funcionário lhe entrega 2 peixes e ele diz: Mas peraí, isso aqui são dourados. Eu pedi 2 robalos. Eu sei, seu Antônio. É que sua mulher veio aqui de manhã e falou que o senhor tinha ido pescar. Depois pediu, por favor, pra gente só vender dourado pro senhor, porque ela já tava enjoada de comer robalo. Um homem passa na frente da casa de um amigo dele e vê: Cuidado com o cão. Quando ele entra esperando um cachorrão, encontra um piche. Que é isso, Alfredo? Você coloca na porta: Cuidado com o cão, por causa de um bichinho ridículo desses, rapaz. Sabe o que é, rapaz? É que eu tenho medo que alguém pise nele, ó. O fazendeiro leva o seu cavalo para o veterinário e explica para ele: Olha, esse cavalo aqui passou um tempão galopando com toda a sua elegância e depois, sem mais nem menos, começou a mancar e puxar de uma perna. O que é que o senhor me aconselha a fazer? E o veterinário disse: Olha, o melhor que tem a fazer é esperar ele voltar a galopar e vendê-lo imediatamente. Frustrado porque a mãe não havia deixado ele ir num bailinho, o garoto se senta numa calçada do lado do seu cachorro e se derrete em lágrimas. Um velhinho que ia passando, comovido com a cena, aproximou-se dele e perguntou: O que foi, meu filho? Por que você tá chorando? É porque eu não posso fazer as coisas que os adultos fazem. Então o velhinho sentou-se ao lado dele e começou a chorar também.
No avião, a aeromoça pergunta a um passageiro que estava tremendo de medo segurando um gato: "O senhor está com falta de ar, senhor?" Não, minha filha, eu e o meu gato aqui, a gente tá com falta de terra. Debaixo de uma árvore de Natal toda iluminada, um cachorro fala pro outro: "Finalmente colocaram luz no banheiro, né?" Num circo de segunda categoria, o descuidado domador deixa a porta da jaula aberta. E a certa altura do espetáculo, um dos leões escapa e vai caminhando lentamente em direção ao público. No mais completo desespero, a multidão começa a correr pra tudo quanto é lado. Só fica um aleijado ali parado, suando em bicas a poucos metros da fera. Ao perceber a tragédia iminente, a turma começa a gritar: Olha o aleijadinho, olha o aleijadinho. Enfurecido, o aleijadinho responde: "Caramba, deixa o leão escolher, homem!" Depois de ser a maior atração do zoológico durante 20 anos, o elefante morre. Ajoelhado ao lado do enorme cadáver do bicho, um homem chora desconsoladamente. O público observa, aguardando um respeitoso silêncio. E uma mulher cochicha pra outra: "Coitada, deve ser ele quem cuidava do elefante. Deve ter se envolvido emocionalmente com ele." Alguém que tá perto escutando diz: Que nada, esse aí é o cara que vai ter que cavar a cova pra enterrar o elefante. No movimentado saguão do aeroporto de Tóquio, antes da metade da Copa de 2002, os jogadores e dirigentes da Argentina tiveram a honra de se encontrar com seus colegas franceses. Para não perder a única oportunidade de voltar para casa com alguma coisa do que se orgulhar, os argentinos resolveram tirar uma onda com a cara e com o biquinho dos franceses. Mas que vergonha, hein, Zidane? Provocou Batistuta. Eliminados em la primeira fase? Muito engraçadinho, respondeu o craque francês, fazendo o biquinho. Vocês também foram eliminados, tolinhos. Sim, isso é verdade. Mas pelo menos nós fizemos um gol. Interviu o argentino Cláudio Lopes. E os argentinos caíram na gargalhada. Tem razão, respondeu Zidane, ainda sem se alterar. Mas pelo menos nós estamos voltando para Paris e não para aquela merda de Buenos Aires. O que significa uma Kombi com um argentino caindo num penhasco? Significa um desperdício. A Kombi poderia estar cheia. Após uma consulta popular, a Argentina enviou uma mensagem à República Popular da China. Chinos de mierda, maricons, les declaramos la guerra. Teníamos 105 tanques, 47 aviões sanos, 4 barcos com navegação e 5.221 soldados. E o Estado chinês respondeu-lhes: aceitamos a declaração, temos 38 mil tanques, 16 mil aviões, 790 navios e 300 milhões de soldados. E os argentinos então responderam: retiramos a declaração de la guerra, não tínhamos como alojar tantos prisioneiros. Um brasileiro e um argentino foram os únicos sobreviventes de um desastre aéreo no Saara. Depois de uma semana de uma longa caminhada, o brasileiro achou uma lâmpada mágica. O argentino, com toda arrogância, tomou a frente e foi logo esfregando. Então surgiu um gênio: vocês têm 2 pedidos. O argentino já foi dizendo: eu quero que você faça um muro de 1000 metros de altura em volta da minha linda Argentina, para que nós possamos nos isolar desses vizinhos brasileiros. Então o gênio disse que o pedido tinha sido aceito. Colocou um muro em volta de toda a Argentina, se voltou pro brasileiro e disse: qual é o seu pedido? E o brasileiro responde: pode encher tudo d'água. Um argentino, em toda a sua superioridade, estava fazendo amor com sua noiva, quando ela exclama excitada: ai meu Deus! E ele responde: na intimidade você pode me chamar de Carlos mesmo, viu? Um argentino muito rico estava andando muito rápido com sua Ferrari, mas de repente um pobre brasileiro ultrapassa com a sua Brasília caindo aos pedaços. O argentino, irritado, acelerou ao máximo a sua máquina e já ultrapassava novamente a Brasília. Alinhado lado a lado com a Brasília, o argentino debochado diz: e agora o que você vai fazer? E o brasileiro responde: agora eu vou engatar a segunda.
Três argentinos e um brasileiro estavam fumando no terraço de um edifício. E o primeiro argentino falou: eu tenho muito dinheiro, eu vou comprar o Citibank. E o segundo argentino: eu sou muito mais rico, eu comprarei a General Motors. E o terceiro argentino: eu sou um magnata, eu vou comprar a Microsoft. E os três ficam esperando o que o brasileiro vai falar. O brasileiro dá mais uma tragada, faz uma pausa e diz: eu não vendo. Dois casais, um argentino e o outro brasileiro, estão jogando baralho, quando de repente uma carta cai ao chão. O brasileiro, ao apanhar a carta, aproveita para dar uma olhada por debaixo da mesa nas pernas da argentina que está na sua frente. A argentina, sem calcinha, provoca-o, dando uma abridinha nas pernas para mostrar-lhe tudo. Ao se levantar, o brasileiro pede licença da mesa e vai tomar um copo de água para se recompor. A argentina vai atrás e lhe pergunta: e aí, gostaste? E ele responde cheio de vontade: ai, eu adorei. Por R$500. Ela fica toda se insinuando pra ele: fechado. Ele responde combinando de ir na sua casa na tarde seguinte, quando o argentino estiver trabalhando. No final da tarde do dia seguinte, chega o argentino do trabalho e pergunta pra sua mulher se o brasileiro que jogara cartas um dia antes aparecera por lá. Sim, ele esteve por aqui. Ele deixou R$500 com você? Ela, já assustada, responde que sim e quer saber o motivo de todo o interrogatório. Então o argentino lhe explica: hoje pela manhã aquele brasileiro passou no meu escritório e pediu R$500 emprestado. Falou que passaria aqui em casa e deixaria o dinheiro com você. Na verdade, eu estava com medo de que ele não me pagasse. Um argentino, um boliviano e um brasileiro estavam conversando. Ontem à noite eu fiz amor com a minha mulher 4 vezes seguidas. E de manhã ela disse que me amava muito. Disse o argentino. Ontem à noite eu fiz amor com a minha 6 vezes. Disse o boliviano. E de manhã ela me fez um delicioso café da manhã e disse que eu era o homem da vida dela. Como o brasileiro ficou calado, o argentino perguntou: quantas vezes você fez amor com a sua mulher ontem à noite? Uma. Só uma? E de manhã, o que foi que ela disse? Fica aí, não para não, que tá tão bom. Você sabe o que é que dá o cruzamento de um pato com um peru? É um argentino papudo e cagão. Dois argentinos chegam no Rio de Janeiro completamente sem grana. Então um diz para o outro: vamos nos separar para pedir dinheiro. No final do dia nós nos reunimos para ver quanto cada um de nós conseguiu arrumar. Ficou combinado assim e foi cada um pro seu lado. Já bem tarde se encontram de novo e um pergunta para o outro: quanto você conseguiu juntar? Eu só juntei R$15. Mas como é que você fez? Eu fui a uma praça e escrevi um cartaz: no tengo trabalho, tengo 3 niños, por favor, necessito de ajuda. E você, quanto ganhou? Um pouco mais que isso, R$6.200. Madre de Deus! O que você fez para conseguir tudo isso? Assaltou um banco? Não, eu também escrevi um cartaz. Só que o meu cartaz dizia: me ajude a voltar para a Argentina. Falta só R$1. Um avião caiu na floresta. Restaram apenas 3 sobreviventes: um indiano, um judeu e um argentino. Caminhando entre as árvores da grande floresta, eles encontraram uma pequena casa e pediram para passar a noite. E o dono da casa disse: mas a minha casa é muito pequena, eu só posso acomodar 2 pessoas. Uma vai ter que dormir no curral. E o indiano respondeu: eu dormirei no curral, sou indiano hinduísta, necessito praticar o bem. Após 30 minutos alguém bate na porta. Era o indiano que disse: não posso dormir no curral, lá tem uma vaca que é um animal sagrado, eu não posso dormir junto de um animal sagrado. Então o judeu respondeu: eu dormirei no curral, somos um povo humilde e sem preconceitos. Após 30 minutos alguém bate na porta da casa. Era o judeu que disse: não posso dormir no curral, lá tem um porco que é um animal impuro, eu não posso dormir junto de um animal que não seja puro. Então o argentino, muito irado da vida, aceita dormir no curral. Após 30 minutos alguém bate na porta da casa. Era a vaca e o porco. O delegado está redigindo um BO daquele caso surpreendente. A senhora tem certeza absoluta que o sujeito era argentino? Absoluta! Mas por causa do sotaque? Sim! Mas minha senhora, isso não quer dizer nada. O sujeito poderia ser uruguaio, paraguaio. Não, eu tenho certeza absoluta que ele era argentino. Depois de terminar o assalto, ele olhou pra mim e me obrigou a dizer obrigada.
Um francês, um inglês e um brasileiro estão no museu, diante de um quadro de Adão e Eva. Quando o francês disse: olhem como esses dois são bonitos. Ela alta, magra, ele másculo, bem cuidado, devem ser franceses. E o inglês retruca: que nada, vejam os olhos deles, frios, reservados, só podem ser ingleses. E o brasileiro interrompe: eu discordo totalmente. Olhem bem, não tem roupa, não tem casa, só possui uma maçã para comer e ainda pensam que estão no paraíso? Só pode ser argentino. Em uma cidadezinha pequena, bem na divisa entre Brasil e Argentina, um sábado chegou um novo padre para a única igreja da cidade, que ficava do lado brasileiro. No domingo de manhã, a igreja ficou cheia para missa. Os argentinos, os brasileiros, o prefeito e toda a cidade estava lá. E o novo padre começou o sermão. Irmãos, estamos aqui reunidos hoje para falarmos dos fariseus. Aquela gente muquirana, pão duro, como esses argentinos que estão aqui. O constrangimento é geral. O maior tumulto toma conta da igreja. Os argentinos saem xingando o padre. A briga na porta da igreja, a maior confusão. Acalmados os ânimos, o prefeito procura o padre na sacristia. Ora, seu padre, pegue leve. Os argentinos gastam nas lojas, nos restaurantes, trazem divisas para o nosso lado da cidade. Não faça mais isso, não. Relutante, o padre concordou. No domingo seguinte, começou o seu sermão. Meus irmãos, aqui estamos reunidos hoje para falar de uma pessoa muito importante, Maria Madalena, aquela que tentou Jesus, como esses argentinos que estão aqui. É pancadaria na igreja, tapa, soco, pontapé, várias pessoas acabam internadas no pronto-socorro da cidade. O prefeito novamente vai ao encontro do padre. Seu padre, pelo amor de Deus, o senhor não disse que ia pegar leve? Já era difícil o comércio aqui na cidade e agora vai ficar pior ainda. Olha, padre, se o senhor não amansar, eu vou escrever uma carta para o bispo e pedir a sua retirada imediata. O padre novamente concordou. Na manhã do domingo, o prefeito, precavido, entrou na sacristia com a polícia e a brigada militar. Padre, o senhor pegue leve, senão eu levo o senhor em cana. A igreja estava lotada, tinha gente saindo por tudo quanto é lado, tinha gente empendurada no lustre. E o padre então começou o sermão. Meus irmãos, estamos aqui reunidos hoje para falarmos do momento que procedeu a paixão de Cristo, a Santa Ceia. O prefeito respirou aliviado e o padre continuou. Ao fim da ceia, Jesus disse aos seus discípulos: essa noite um de vocês vai me trair. E João perguntou: mestre, serei eu? E Jesus respondeu: não, João, não será você. Pedro também lhe perguntou: mestre, serei eu? E Cristo respondeu: não, Pedro, não será você. Então Judas perguntou: maestro, será eu? Um brasileiro entra num bar de Buenos Aires e 3 argentinos que estão sentados no canto resolvem irritá-lo. O primeiro vai até ele e fala: o Pelé é uma bichinha. E o brasileiro nem olha pra ele e diz: é mesmo, é? E o segundo vai até lá, chama a atenção do brasileiro e manda: o Pelé é uma bicha. E o brasileiro parece nem ligar, só diz: é mesmo, é? Aí o terceiro tem uma iluminação, levanta e grita: o Pelé é argentino. Então o brasileiro responde: bem que seus amigos me falaram. O presidente da Argentina liga para o presidente do Brasil. A nossa maior fábrica de camisinhas pegou fogo. E essa é a forma preferida de controle de natalidade do meu povo. Isso é um desastre. O povo brasileiro gostaria de poder ajudar com o que for possível, responde o nosso presidente. Eu preciso da sua ajuda. Você poderia me enviar urgentemente 1 milhão de camisinhas pela nossa amizade, pelo Mercosul? Certamente, fique tranquilo, meu amigo. Eu vou cuidar disso agora. Só mais um favorzinho, por favor. Pois não? As camisinhas precisam ter elasticidade para 27 centímetros de comprimento e 10 centímetros de diâmetro. Pode ser? Sem problemas, confirma o nosso presidente. Imediatamente o nosso presidente liga para o dono da Johnson & Johnson no Brasil. Eu preciso de um favor. Envie 1 milhão de camisinha para a Argentina. Pode se considerar feito, senhor presidente. Ótimo, agora elas precisam ter elasticidade para 27 centímetros de comprimento e 10 de centímetros de diâmetro. Pode ser? Pode deixar. Algo mais, senhor presidente? Sim, eu quero que você mande imprimir em cada uma delas Made in Brasil, tamanho P.
Em visita ao gabinete da Bolívia, o presidente argentino vê um telefone vermelho com a inscrição Diablo em cima da mesa. Muito curioso, ele não resiste e pergunta: para que serve esse telefone vermelho, senhor? Ah, com esse telefone hablo diretamente com el Diablo. Com el capeta? Sim, com ele mesmo. O único problema é que custa muito cara, $1000 por minuto. Nossa! É muito caro mesmo, mas mesmo assim eu gostei. Quero um desses pra mim. Então o argentino voltou pra sua terra natal, instalou um telefone Diablo na sua mesa e foi logo conversando. Conversou 2 horas com o demo e no final da ligação a telefonista disse: são $5, senhor. O quê? É muito barato? El presidente boliviano me disse que essa ligação custava $1000 por minuto? É verdade, mas é que a sua chamada ela é local, aí sai mais barato. O sujeito consegue levar a morena lindíssima para um canto deserto na praia e começa a dar-lhe um maior amasso. Querido, eu estou me sujando toda na areia. Aí o rapaz pega a canga da moça, estende no chão e continua os amassos. Querido, está ventando muito. A ponta da canga está batendo no meu rosto toda hora. O sujeito vai até um quiosque e compra 4 latinhas de coca. Coloca uma em cada ponta da canga e começa a tirar a roupa da moça. Querido, você está esquecendo a camisinha. Aí o sujeito sai correndo em busca de uma farmácia. Nisso passa um bêbado, vê a mulher nuazinha deitada de bruços na canga e não tem dúvidas, manda brasa. Depois do serviço feito, ele vira-se pra mulher e diz: eu duvido a Pepsi fazer uma promoção melhor do que essa. Dois bêbados estavam em um desses bares nas coberturas dos prédios. De repente um fala pro outro: você sabia que esse prédio tem uma peculiaridade muito interessante? Se eu pular daqui, existe uma corrente de ar tão forte que é capaz de me empurrar de volta aqui pra cima. É impossível, duvido. Eu vou provar pra você. O bêbado pulou. Em alguns segundos retornou. O outro bêbado ficou fascinado, também pulou, só que se esborrachou lá embaixo. Logo após isso, o garçom atende o bêbado que ficou lá em cima. Poxa, super-homem, você quando bebe fica escroto pra caramba, hein? A mulher estava sentada em um bar. Ela era daquele tipo toda liberal. Não raspava o sovaco e se vestia com a camiseta sem mangas. De 20 em 20 minutos levantava o braço para pedir uma cerveja. E todo mundo via aquele chumaço debaixo do braço da moça. Algum tempo depois, um sujeito já bêbado entrou no bar. Depois de algum tempo, ele chamou o garçom e falou: eu quero oferecer um drink àquela bailarina. Mas como é que o senhor sabe que ela é bailarina? Perguntou o garçom. Pra levantar a perna naquela altura, só pode ser bailarina. Um bêbado manguaçado está na frente de uma casa tentando tocar a campainha, mas toda vez que ele está quase tocando, perdeu o equilíbrio e caía. Depois de algum tempo, um guarda que passava por perto viu a cena e resolveu ajudar o coitado, apertando a campainha. E o bêbado disse: você tocou, né? Agora corra que a véia que mora aí é braba, viu? Altas horas da madrugada, o casal acorda ao som insistente da campainha da casa. O dono da casa se levanta e pela janela pergunta: o que é que o senhor quer, hein? Você tá onde? Olá, eu sei que é tarde, mas preciso que alguém me empurre. E a sua casa é a única nessa região. Você pode me empurrar? Louco da vida, o recém-acordado replica: eu nem lhe conheço, são 4 horas da manhã e você me pede pra lhe ajudar. Ah, vai te catar, homem. E volta pra cama. Sua mulher, que também acordou, não gosta da atitude do marido. Querido, você exagerou. Você já ficou sem bateria antes. Você bem que poderia ajudar esse cara. Mas ele tá bêbado, homem. Sim, mas um motivo pra você ajudar ele. Ele não vai conseguir sozinho. Você sempre foi tão prestativo. Tomado por remorsos, o marido se veste e vai pra rua. Procura o bêbado dizendo: ei, cara, eu vou lhe ajudar. Onde é que você tá? E o bêbado gritando: eu tô aqui no balanço do jardim. O médico diz para o paciente: olha, meu amigo, não consigo encontrar o motivo das suas dores. Só pode ser por causa da bebida. E o paciente responde: não tem importância não, doutor. Eu volto outro dia quando o senhor estiver sóbrio. O bêbado vai ao médico curar a ressaca e toma a maior bronca: o senhor precisa parar de beber imediatamente.
Parar de beber? Parar de beber pinga. A partir de hoje não toma mais uma gota de álcool, só leite, durante 2 anos. Mas doutor, outra vez? Por quê? O senhor já fez esse tratamento? É claro, eu passei 2 anos tomando leite, até que um dia eu não aguentei mais e enchi a cara na pinga. Mas quando é que foi isso? Perguntou o médico penalizado. Ah, faz muito tempo. Esses foram os 2 primeiros anos da minha vida. No ponto de ônibus, o bêbado vê uma mulher e diz: mas você é feia, hein? A mulher não diz nada. E o bêbado voltou a dizer: nossa, a senhora é feia demais. A mulher finge que não dá nem ouvidos. E o bêbado torna a dizer: mas minha senhora, a senhora é feia que é o Satanás. A mulher não se aguenta e diz: é melhor ser feia do que ser bêbado. E o bêbado responde: é, mas amanhã eu tô bom, né? Chovia bastante enquanto um bêbado estava saindo da boate. Ele se vira para um senhor que estava todo fardado com os penduricalhos e falou: me chama aí um táxi. E o senhor todo fardado respondeu: me respeita, rapaz, eu sou um almirante. Ah, o senhor é um almirante, é? Ah, pô, então me chama aí um submarino. Um caminhoneiro no meio de uma longa viagem para num restaurante frangoso, o seu predileto, louco de vontade de comer uma galinha caipira. Entre as opções do menu ele encontra todos os tipos de galinha, mas chama o garçom e ordena: meu amigo, eu quero a boa e velha galinha caipira ensopada, mas antes eu quero ver a galinha. O garçom vai até a cozinha, pega a galinha e traz até a mesa. O motorista enfia o dedo no orifício de saída de ovos da galinha, esfrega os dedos, cheira convicto e diz: negativo, essa galinha não é caipira, esta é da granja 3 Irmãos, quero comer uma galinha caipira. Então o garçom traz outra galinha. O motorista repete o procedimento e mais uma vez protesta: de jeito nenhum, essa galinha aqui não é caipira não, é do sítio Estrela Azul, de Bragança Paulista. Então o garçom traz outra galinha e mais uma vez o motorista cheira os dedos, pensa um pouco e diz: ah, agora sim, essa é a verdadeira galinha caipira, pode mandar fazer. O garçom volta para a cozinha para mandar preparar a galinha do freguês, quando um bêbado que estava esparramado na mesa ao lado se levanta, vai até a mesa do motorista, baixa as calças e implora: meu amigo, eu esqueci meu endereço, dá pro senhor dar uma olhadinha aqui onde é que eu moro, dá? A mulher liberou o marido para tomar umas cervejas com a turma do trabalho. Ele chega tarde e ela pergunta: onde é que você estava até agora? Eu estava no bar Sonho Dourado. É incrível, você precisa ver. Lá tudo é de ouro, mesa de ouro, cadeira de ouro, o balcão é de ouro, as garrafas são de ouro, até o vaso sanitário é de ouro. Até o vaso? Ah, querido, não me enrola, vai. Tá duvidando? Pega o número da lista telefônica, liga e pergunte. A mulher, achando isso uma baboseira, ligou: alô? Alô, é do bar Sonho Dourado, boa noite. Eu gostaria de uma informação. Sim, é só perguntar. As mesas daí são de ouro? São, sim, senhora. As cadeiras daí são de ouro? São, sim, senhora. O balcão daí é de ouro? É, sim, senhora. As garrafas daí são de ouro? Todas, senhora. Até o vaso sanitário daí é de ouro, é? Nessa hora o homem que está no telefone grita: seu Zé, achamos quem mijou no seu saxofone. O padre estreou nervoso no primeiro sermão da paróquia, preocupado com um bêbado sentado no primeiro banco. O bêbado acompanhava atento cada palavra do sermão. Vez ou outra o bêbado soltava aquele soluço típico e o padre fazia o seu sermão. Então Jesus matou a fome de 5 seguidores com apenas 5.000 pães. Prontamente o padre percebeu o seu erro, mas não quis tentar consertá-lo para não chamar a atenção dos seus fiéis, todos meio sonolentos e aparentemente distraídos. Só o bêbado, muito atento, disse em alto e bom som: 5.000 pães para 5 pessoas? Assim é moleza. Na semana seguinte chegou o momento de repetir o sermão, e lá estava o tal bêbado sentado no mesmo lugar. O padre, dessa vez mais seguro, começou: então Jesus, com somente 5 pães, saciou a fome de 5.000 seguidores. Olhou vitorioso para o bêbado, que comentou em voz bem alta: eu não vejo vantagem nenhuma. Com a sobra da semana passada, até eu. Um bêbado chegou pro caixa do bar e disse: por favor, me dê aí um maço de cigarro. O caixa deu um maço de cigarro. Então o bêbado foi andando. Aí logo que ele foi abrir o maço de cigarro, ele leu o aviso: Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. O bêbado voltou e falou pro caixa: ô meu amigo, faz um favor aí pra mim. Troca esse maço de cigarro por um que cause câncer de pulmão.
Um bêbado entra no ônibus lotado, se espreme daqui, se espreme dali, vai se esfregando até mais à frente. Na primeira freada brusca, ele cai por cima de uma beata, que irritada diz: talvez o senhor não saiba, mas o senhor vai pro inferno. E o bêbado puxando a campainha desesperadamente: para, motorista, para aí que eu peguei fogo, o ônibus errado. O delegado pergunta para o detido: quer dizer que o senhor foi trazido pra cá ontem à noite por 2 guardas, não é? Sim, senhor, seu delegado. Bêbado, é claro. Sim, senhor, os 2. Havia 3 irmãos que todo dia se sentavam no banquinho de um bar e cada um tomava uma garrafa de cerveja. Um dia um dos irmãos foi para os Estados Unidos e o outro para a Austrália. Então o que ficou resolveu ir ao bar e pedir 3 garrafas de cerveja. Ele bebeu 1 gole de cada cerveja. Passaram-se vários dias e o irmão que ficou voltou e pediu 2 garrafas. Então o cliente veio e disse: me desculpe pela perda do seu irmão. Perda? É perda porque tá faltando a 3ª garrafa. Não, você entendeu errado. Uma garrafa é pro meu irmão nos Estados Unidos e a outra é pro outro que tá na Austrália. E deu uma bicada em cada garrafa. Olhou pro cara e falou: eu mesmo parei de beber. 2 bêbados estavam pescando numa lagoa, quando de repente veio uma garrafa flutuando. Um deles apanha, abre e aparece um gênio. Por ter me libertado, eu vos concedo um desejo. E o bêbado logo diz: eu quero que você transforme toda a água dessa lagoa em cerveja. E num piscar de olhos, o lago inteiro transformou-se em cerveja. Nem bem o gênio havia virado as costas, o outro bêbado reclamou: mas que merda de desejo, hein? Agora a gente vai ter que mijar dentro do bote, hein? 2 bêbados conversavam num bar. Rapaz, eu perdi minha mulher por causa da bebida. Ela te largou, foi? Não, foi atropelada por um caminhão da Brahma. Uma mulher em sua 3ª tentativa de acertar um casamento, toda feliz, conversa com uma amiga. E a amiga pergunta: como é que você tem dessa vez tanta certeza de que esse casamento dará certo? E a mulher responde: olha, eu vou te explicar. O meu primeiro marido era médico. E como eu sou fanática por sexo, o negócio ficava difícil, porque ele nunca estava em casa. O meu segundo marido era costureiro. E como todo costureiro, ele não era chegado na fruta. Agora o meu 3º marido, ele é advogado. E eu tenho certeza que esse dessa vez vai me lascar. 12 coisas de viado. Primeira, chegar aos 30 anos sem barriga. Aos 30 anos, se você se preocupa com o físico, você é viado. Como diz o ditado, quem gosta de homem bonito é viado. Mulher gosta de dinheiro. Você tem mais é que parar de se preocupar com a barriga e tratar do seu bolso. Porque aquela menina gostosona de 19 anos dá mais importância ao carro importado e ao cartão de crédito que você tem do que aos seus músculos do abdômen. Segundo, pedir caipirinha com adoçante. Você pede caipirinha com adoçante? Tá de regime? Fala sério, né? Ou você bebe ou não bebe. Caipirinha é o seguinte: limão, açúcar, gelo e pinga ou vodka. Se é pra pedir diferente, não chame de caipirinha. Diga assim pro garçom: hoje eu vou pedir uma bebida de viado. Dá pra mim um copo com limão, vodka, pinga, gelo e adoçante. Terceiro, chupar um sorvete. O verbo chupar não deve fazer parte do vocabulário de um homem. Um verdadeiro homem, quando come sorvete, o faz com dentadas e não com chupadas. As únicas coisas que um homem tem permissão para chupar são os peitão. O resto é viadagem. Quarto, ter como bicho de estimação um gato. O gato por si só não passa de um cão viado. Aquele lance de ficar se lambendo o dia todo e não tomar banho é nojento. Fora o fato do gato ter aquelas famosas frescuras, né? Gato faz pipi e cocô, depois esconde embaixo da terrinha. Entenda isso como se você sempre se metesse a baixar a tampa da privada depois de usar o vaso. Bicho de homem é o cachorro. Cachorro tá pouco se lascando pra nada. Mija e caga em qualquer lugar. Bebe água de privada e tudo mais. Ter gato em casa é coisa de boiola. Quinto, saber o nome de mais de 4 coisas na padaria. Homem entra na padaria e fala logo o que quer. No máximo 4 itens. Normalmente são pão, café, leite e manteiga. Chegar na padaria pedindo um pote de queijo Filadélfia, 250 gramas de lombo canadense bem fininho ou um salame.
é sintoma grave de viadagem. Sexto, sair pra dançar. Que merda é essa? Homem sai pra beber, pra zoar, pra pegar mulher. Homem que sai pra dançar não é homem. No máximo você pode dar uns passinhos na pista de dança. Isso com a intenção, é claro, de se aproximar da mulher que lhe chamou a atenção. Homem que sai pra dançar é um viado enrustido. Sétimo, bebidas com nomes exóticos. Sex on the Beach, Dry Martini, Blood Mary, é tudo coisa de mulher ou de viado. Homem não tem frescura, bebe aquilo que todo mundo conhece: vodka, pinga, uísque, cerveja, muita cerveja. Detalhes em copos de homens são limão, gelo ou palito, dependendo da bebida. Canudinho e guarda-chuvinha nem pensar, isso é coisa de viado. Oitavo, reparar como os outros estão vestidos. Você é daqueles que repara que seu amigo tá vestindo a mesma camisa de ontem? Você é viado. Qual a diferença entre seu amigo sair pra tomar uma cerveja com uma camisa que passa de R$100 ou sair com aquela que ele ganhou de brinde do cartão de crédito? Nenhuma. Se o cara tá ridículo, é problema dele. Ou melhor, é melhor ainda que sobra mais mulher pra você. Nono, comer bolo em festa de aniversário. Só viado faz isso. Homem que é homem enche o prato de salgadinho, bebe pra caramba e ainda vomita. Quem come bolo é mulher, criança e viado. Décimo, pedir meias porções ou meias doses. O nome é porção ou dose, porque já é calculada. Ou seja, um homem come uma porção de gororoba ou uma dose de birita. Então quem come meia porção é meio homem. Pior ainda são aqueles que pedem pratos terminados com inho. Por exemplo, garçom, traz um arrozinho, por favor. Isso é muito viado. 11º, consolar ex-namoradas de amigos. A única maneira do verdadeiro homem fazer isso é pensando em como vai levar ela pra cama, ou então fazendo com que ela fale algo que possa ser usado pra zoar o seu amigo em questão. Do contrário, vá chorar no ombro da mãe. 12ª, e tem mais uma coisa: o cara que não compartilha essas piadas aqui, com certeza é viado. Bruno e Bernardo eram um feliz casal. Um dia, aniversário da união, Bruno quis aproveitar para homenagear o feliz casamento. Mandou tatuar um belo B em cada uma das suas nádegas. À noite, Bernardo chegou do serviço e foi tomar banho. Bruno aproveitou, tirou a roupa e ficou naquela posição sobre a cama, com a homenagem voltada para a porta do banheiro. Quando Bernardo saiu do banheiro e se deparou com a cena, se mostrou surpreso e fez a inevitável pergunta: quem é Bob? Depois de um longo tempo, duas bichas se encontraram. E a primeira foi logo perguntando: e aí, tudo bem? Ai, que nada, mulher, eu estou numa merda lascada. Mas e aquele carrão maravilhoso que você tinha? Pois é, capotei. E aquele apartamento chiquérrimo que você morava na Zona Sul? Pegou fogo, mulher. Nossa, mas e aquele bofe gostosão? Me largou. Credo, não tá acontecendo nada de positivo desde a última vez que nos encontramos. De positivo, só o resultado do meu teste do HIV. O apresentador tinha montado um concurso de bicha para testar a sensibilidade da bunda delas. 3 bichas, elas ficavam com os olhos vendados e então foi a primeira. O apresentador jogou um copo de água na bunda dela e a bicha disse: água mineral da fonte de Petrópolis aberta em 25 minutos. E todo mundo aplaudiu e foi a vez da segunda. O apresentador jogou um copo de vinho e a bicha disse: vinho da fonte de Pernambuco aberta em 10 minutos. Todo mundo aplaudiu e disseram: essa já ganhou. E foi a vez da última, um anã. O apresentador disse: eu vou sacanear essa bicha. E jogou um copo de café fervendo. E então a bicha gritou: ai! O que foi, bicha? Tá quente? Não, tá sem açúcar. Apelidos do Clodovil: Clô para íntimos, Vil para os inimigos e Do para quem quiser. Uma mulher, em sua terceira tentativa de acertar um casamento, toda feliz, conversa com uma amiga. E a amiga pergunta: como é que você tem dessa vez tanta certeza de que esse casamento dará certo? E a mulher responde: olha, eu vou te explicar. O meu primeiro marido era médico. E como eu sou fanática por sexo, o negócio ficava difícil, porque ele nunca estava em casa. O meu segundo marido era costureiro. E como todo costureiro, ele não era chegado na fruta. Agora o meu terceiro marido, ele é advogado. E eu tenho certeza que esse dessa vez vai me lascar.
Todos na rua diziam que Joãozinho era gay. Entretanto, seu pai não concordava com isso e decidiu levá-lo a um psicólogo para desvendar o mistério. No consultório, doutor, eu estou com um problema muito sério. É que todos na rua estão encarnando do meu filho e chamando ele de gay. Mas o garoto não aparenta nenhum traço de viadice. Bem, para esclarecermos essa história, eu vou fazer 3 perguntas para o seu filho para saber se ele é baitola ou não, ok? O pai e o garoto concordaram. A primeira pergunta é: qual é o número que você mais gosta, menino? O pai pensando consigo mesmo: não fale 24 não, pelo amor de Deus. E o menino responde: 11. Segunda pergunta: qual é a verdura que você mais gosta? Novamente o pai suplica consigo mesmo: pelo amor de Deus, não fale cenoura nem pimentão. E o menino responde: chuchu. Terceira pergunta: qual é o animal que você mais gosta? E o pai pensa consigo mesmo: só falta essa pergunta, não vá me decepcionar falando viado, hein? E o garoto responde: jacaré. O pai, aliviado e contente com seu filho, foi surpreendido pelo doutor, que, levantando-se da mesa já com o resultado da enquete, afirma para o pai: o seu filho realmente ele é gay. O pai, indignado, responde: mas ele não falou 24, nem pimentão, nem cenoura, ou alguma coisa assim, e ele nem falou viado, então como é que ele pode ser gay? É simples. A primeira resposta, ele disse 11, é um atrás do outro. A segunda resposta, ele disse chuchu, que dá o ano inteiro. E a terceira, ele disse jacaré, que só se defende com o rabo. A bichinha vai atender a porta e se depara com 2 freiras em busca de donativos. Meu filho, nós somos irmãs de Cristo e... Nesse momento, a bicha interrompe e diz: nossa, vocês são irmãs de Cristo? Vocês estão conservadas, viu? Um menino de 8 anos chega da escola e diz: papai, hoje o menino me chamou de mariquinha. Que menino folgado. E por que é que você não bateu nele? Ai, papai, ele era tão lindo. Primeiro dia de serviço da bicha como assessorista no elevador. Nisso entra um sujeito com um charuto aceso. E a bicha diz toda delicada: escuta, moço, não é permitido fumar no elevador. Eu não posso subir dessa forma. E o sujeito responde: escuta aqui, não é a primeira vez que eu fumo aqui. E não vai ser uma bichinha que vai me proibir. Eu sinto muito, mas eu não posso subir dessa forma, com o charuto aceso. Escuta aqui, imbecil. Se você não subir agora, você sabe onde é que eu vou enfiar esse charuto? E a bicha responde: olha, não adianta me agradar. Regulamento é regulamento. Em uma sexta-feira, antes da Páscoa, 2 bichinhas estavam na luta à procura, quando passa um baita de um marinheiro todo fortão. As bichas ficam logo alvoroçadas e uma delas diz: calma, Brígide, hoje é proibido, é sexta-feira santa, não pode comer carne. E a outra responde: e quem foi que disse que marinheiro é carne, mulher? Marinheiro é peixe. Dentro do ônibus começa uma confusão entre 2 bichas. E elas começam a se estapear e dar o maior escândalo, até que a polícia chega e leva as 2 para a delegacia. As 2 bichas foram levadas diante do delegado e ele vai logo perguntando: por que é que vocês estavam brigando? E a primeira responde: sabe, doutor, é que nós somos bichas. Nós somos não, o certo é nós somos. Nesse momento a bicha vira para o delegado e diz: desculpe, doutor, é que a gente não sabia que o senhor também era. Uma bicha viajava de avião quando disse para o seu namorado que seu maior desejo era fazer amor com ele nas alturas. O namorado disse que não era possível, pois o avião estava lotado. Mas a bichinha insiste dizendo que estava todo mundo dormindo, inclusive a tripulação, pois era aniversário do comandante e o champanhe tinha rolado direto. E o avião estava inclusive no piloto automático. Para provar que aquilo era verdade, ele foi na frente e disse: alguém me dá um isqueiro para acender um cigarro? Alguém me dá um isqueiro para acender um cigarro? Como ninguém respondeu e não reclamou, ele disse: está vendo? Tá todo mundo dormindo. Depois de muito insistir, o namorado fez amor com ele ali mesmo. 2 horas depois, uma comissária resolve dar uma geral no avião e encontra um velhinho tremendo de frio e diz: o senhor está doente? O senhor está sentindo alguma coisa? E o velhinho respondeu: não, minha filha, eu só estou com muito frio, pois eu sou velho e esse ar-condicionado tá muito forte. E a aeromoça então perguntou: e por que o senhor não pediu um cobertor? Ô, minha filha, você tá pensando que eu sou doido? Um rapaz ali pediu um isqueiro pra acender um cigarro e fizeram amor com ele? Imagine se eu pedisse um cobertor.
Madrugada de sexta-feira, do alto de um prédio de 30 andares, um rapaz ameaçava pular. Aos poucos minutos, junta uma multidão enorme, ambulâncias, corpo de bombeiro, repórteres, todo mundo ficava olhando pra cima, gritando e pedindo pro rapaz não pular. De repente, para o horror da plateia, o corpo do rapaz é lançado no espaço. A multidão acompanha em silêncio durante aquela fração de segundo em que o rapaz caía. A poucos metros do chão, o rapaz cai sentado, em cima do mastro de uma bandeira. A bichinha que acompanhava o espetáculo não resiste e fez um comentário: "Menino, que sentada maravilhosa!" Evento. Constatação de que realmente é vento, não furacão e não tornado. Exótico. Algo que deixou de ser ótico, passou a ser olfativo ou auditivo. Joaquim tinha uma farmácia no subúrbio de Lisboa. Um dia ele viu uma farmácia concorrente com a placa onde estava escrito: Farmácia do Estácio, proibido estacionar. Ele achou aquilo muito legal e não vacilou. A primeira coisa que ele fez foi colocar a seguinte placa na sua farmácia: Farmácia do Joaquim, proibido joaquinzar. O Joaquim chega na farmácia e pergunta para o balconista: "Você tem termômetro colorido?" "É claro que não. Pra que alguém iria querer um negócio desse?" "É que a Maria está desconfiada que o nosso filho está com febre amarela." Genitália, órgão reprodutor dos italianos. Leilão, Leila com mais de 2 metros de altura. Locadora, uma mulher maluca de nome Dora. A loira chegou para uma amiga e falou: "Amiga, você não sabe o que eu passei hoje no shopping." "O que foi, mulher?" "Eu fiquei presa na escada rolante." Aí a amiga, também loira, perguntou: "Mas por quê?" "Ora, é porque faltou energia." "Mulher, essa escada rolante não tinha degrau, não?" "Tinha sim, amiga." "Então por que você não ficou sentada esperando a energia voltar, burra?" Novamente, disse de indivíduos que renovam sua maneira de pensar. O carro do nosso amigo português enguiçou e ele foi com seu filho ao mecânico. Após verificar o motor do velho carro, o mecânico fala: "O problema está no freio, eu vou ter que mexer no burrinho." O Manuel puxou o garoto para trás e fala: "Não, senhor, no garoto ninguém mexe não." O pai chama o filho para conversar. "Filho, sua professora disse que dos 20 alunos da classe você é o pior." Ora, pai, mas podia ser pior ainda. "Ora, como assim? Como podia ser pior?" Já pensou se a turma tivesse 40 alunos? Um português que trabalhava como caminhoneiro na Suíça, um dia teve que fazer uma entrega numa cidadezinha nas montanhas. Um habitante da vizinhança viu aquele caminhão enorme subir na serra daquelas ruas tortuosas de ré. "O que é que o senhor tá pensando? Subir de ré aqui é loucura." Gritou o suíço. "É que me informaram que lá em cima é impossível virar o caminhão." Respondeu o português e continuou seu caminho. O suíço olhou com a cara indignada, mas achou que era uma ideia aceitável. Uma hora depois, o mesmo habitante vê o mesmo caminhão, dessa vez descendo de ré. "Meu Deus, o que é que o senhor tá fazendo agora descendo de ré, homem?" "Ora, pois, eles tinham se enganado. Dava pra virar o caminhão sim." Obscuro, é um OB da cor preta. Estava andando pela rua um Papai Noel, uma loira inteligente e uma loira burra. De repente acharam uma nota de R$100 novinha. Quem foi que pegou a nota primeiro? A loira burra, né? Porque Papai Noel não existe, nem muito menos loira inteligente. Aquele português está numa fila para comprar uma passagem. Quando chegou a vez da pessoa da frente, ele escutou: "Eu vou querer uma passagem para Aparecida, ida." Ele não teve dúvidas quando chegou a sua vez de pedir: "Eu vou querer uma passagem para Ubatuba, Uba." Psicopata, veterinário especialista em doenças mentais de patas.
Razão, lago muito intenso, porém pouco profundo. Rodapé, aquele que tinha carro, mas agora roda a pé. Saara, mulher de Jacó. Sexólogo, sexo apressado. Simpatia, concordar com a irmã da sua mãe. O sujeito está viajando de carro e de repente lhe dá muita fome. Ele para num posto de beira de estrada e vai até o restaurante e vê que é uma pizzaria. Ele chega ao balcão e pede uma pizza mista ao funcionário. Enquanto espera, ele toma um refri. Daqui a pouco a pizza está pronta e o empregado lhe pergunta: o senhor quer que eu corte em 8 pedaços ou em 4? Então o homem respondeu: pode cortar só em 4 mesmo, que eu não tô com tanta fome não. Eu não vou aguentar comer 8 pedaços não. Sossega, mulher desprovida de visão. Um homem estava subindo em um poste, quando um outro passava e, super curioso, resolveu perguntar: o que é que o senhor tá fazendo em cima desse poste, hein? Eu quero comer goiaba. Mas isso aí não é um pé de goiaba não, doido, isso aí é um poste. Eu sei, mas a goiaba tá no meu bolso. Talento, característica de alguma coisa devagar. O professor havia pedido para que os alunos apresentassem trabalhos sobre física. Um grupo de alunas loura foi o primeiro a se apresentar. A líder do grupo começou a experiência jogando uma lâmpada pela janela da sala. Após ter jogado a lâmpada, ela disse: pronto, professor, terminamos. O mestre atônico não se conteve e perguntou: eu posso saber para que serve essa experiência? E ela toda animada responde: é para medir a velocidade da luz, professor. Típica, o que o mosquito nos faz. Trigal, cantora baiana elevada ao cubo. Vatapá, ordem dada por prefeito de cidade esburacada. Vidente, dentista falando sobre seu trabalho. Viúva, ato de ver uma uva. Volátil, sobrinho avisando aonde vai. Zoológico, reunião de animais racionais. Era uma vez 2 pães de queijo. Os dois estavam no forno e um pão de queijo disse: nossa, como aqui tá quente. E o outro respondeu: nossa, um pão de queijo falante. Açucareiro, revendedor de açúcar que vende acima da tabela. Adversário, dia de nascimento de um fanho. Alopatia, dar um telefonema pra tia. Amador, o mesmo que masoquista. Bacanal, reunião de bacanas. Um amigo estava conversando com outro. Ei, mas tu engolisse uma nota de 50 reais, foi? Não, por quê? É porque você tá com um bafo de onça. Caatinga, cheiro ruim. Cálice, ordem pra ficar calado. Caminhão, estrada muito grande. Canguru, o líder espiritual dos cachorros. Karma, expressão maneira para evitar o pânico.
Catálogo. Ato de se apanhar coisas rapidamente. O Manuel e a sua esposa chegam atrasados em um concerto musical. No exato instante, o maestro anuncia: senhoras e senhores, a seguir executaremos a 9ª Sinfonia de Beethoven. E o Manuel, indignado, falou: estás a ver, Maria? Com a sua demora para se arrumar, nós já perdemos 8 sinfonias? A Laura se casou e foi morar nos fundos da casa da mãe dela, mas continuava almoçando na casa dos pais. Num domingo, sua mãe chama pra almoçar e ela grita: já vai, mãe, não demoro. Luizinho, o irmão mais novo, diz com a cara de sacana: não demora, é? Eu sei muito bem o que é que eles estão fazendo. Deixa de ser idiota e cala a boca, moleque. A mãe, ansiosa, grita de novo: ô Laura, minha filha, venha logo antes que a comida fique fria. E a filha quase chorando: já vai, mãe. E o Luizinho então volta a carga: eu sei muito bem o que é que eles estão fazendo. A Laura me pediu um tubo de vaselina e eu dei o de cola. Combustão. Mulher com peito grande. Compulsão. Homem ou mulher com pulso grande. Depressão. Espécie de panela angustiante. Destilado. Aquilo que não está do lado de lá. Detergente. Ato de prender indivíduos suspeitos. Determina. Prender uma garota. Dicionário das loiras. Abreviatura. Ato de se abrir um carro de polícia. Um homem perguntou para sua mulher que era loira: o que é que você tá batendo com a cabeça no computador, mulher? É que eu estou tentando entrar na internet. Esfera. Animal feroz amansado. Uma mulher apaixonada envia uma mensagem de texto com muito amor ao celular do seu amado dizendo: meu amor, se você está dormindo, me envie teus sonhos. Se você está sorrindo, me envie o teu sorriso. Se você está chorando, me envie as tuas lágrimas. Eu te amo. E o homem responde ao seu amor: meu amor, eu tô cagando. Você quer que eu envie alguma coisa? Samir viaja para uma cidade grande, onde vai fazer compras para a loja de secos e molhados. Chegando lá, ele conhece uma mulher maravilhosa e fica loucamente apaixonado. Na manhã seguinte, ele envia um telegrama para sua esposa: Sarita, ficarei 1 semana fazendo compras. Passou a semana e ele decide mandar outro telegrama: Sarita, ainda vou precisar mais de 15 dias para as compras. No dia seguinte, chega a resposta de Sarita: não se preocupe, Samir, pode ficar o tempo que quiser. O que você está comprando por aí, eu estou dando de graça aqui. Ontem à noite eu estava sentado no sofá vendo TV, quando ouvi a voz da minha mulher vindo da cozinha: o que é que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, bife ou pernil? Então eu respondi: eu vou querer carne, querido, obrigado. Você vai tomar sopa, eu tava falando era com o cachorro. Um casal teve uma briga muito intensa. No primeiro dia, eles não se olharam na cara. Ele foi dormir no sofá. Assim permaneceram por 5 dias. No 6º dia, o marido saiu do banho e a mulher estava vendo TV. E ele perguntou: onde é que tá aquela minha camisa azul, hein? Ah, agora você está conversando comigo, né? Como assim? Do que é que você tá falando? Você não se lembra não da nossa briga? Claro que eu me lembro. O que é que tem? Como assim o que é que tem? Você ainda não tinha notado que faz dias que a gente não conversa? Na verdade não. Eu achei que finalmente a gente já tinha se acertado.
O marido chega em casa ao final da noite e diz para a mulher que estava deitada: Querida, eu quero a mala. A mulher que estava dormindo com a voz embolada responde: a mala, eu não sei onde é que tá não. Use a mochila que está no maleiro no quarto de visitas. Não é isso não, querida. Hoje eu vou a Marte. Por mim você pode ir a Marte, a Júpiter, a Saturno, pode ir pro diabo que o carrega. Agora deixa eu dormir em paz, infeliz. Dois amigos se encontraram no bar. Um deles estava com o olho roxo. Rapaz, o que foi que aconteceu? Pergunta o outro. Rapaz, eu levei um frango congelado na cara, só isso. Mas como é que foi isso, homem? É que ontem minha mulher estava de mini saia e ela se abaixou no congelador pra pegar alguma coisa. Eu tava atrás dela e não resisti. Agarrei ela ali mesmo. Sério? Claro. E ela não queria, se remexia, eu fiquei com mais vontade ainda. E quanto mais ela gritava, mais eu continuava. Caramba. E ela se debatia como uma louca e cada vez eu ficando com mais vontade. Rapaz, eu já tô até imaginando a cena, viu? Diz o outro já ficando excitado. Então, quando a gente tava fazendo amor, ela conseguiu pegar um frango congelado e jogou na minha cara. Mas que coisa, homem. E tua mulher não gosta de fazer amor, não? Gostar, ela gosta. Agora no supermercado ela não gosta, não. Um homem e uma mulher que haviam acabado de se casar não davam muita atenção à limpeza da casa. Desde que começaram a morar juntos, nunca haviam feito uma faxina. E isso não incomodava nenhum dos dois. Até o momento em que o marido gritou do corredor: Amor, o que é que houve aqui dentro do quarto, hein? Como assim, querido? Você andou limpando a casa, foi? Sim, por quê? E o marido falou desapontado: E o que foi que você fez com a poeira que tava aqui em cima do criado mudo? Eu tinha anotado um número de telefone importante nela. O rapaz entra numa joalheria e pede para ver um par de alianças de casamento. Encontra um anel de que gosta bastante e pergunta o preço. São 155 mil reais. Responde o joalheiro. O jovem solta um suspiro profundo, devolve a aliança e pega outra. E esse aqui, quanto é que custa? E o joalheiro responde: são 2 suspiros, senhor. Uma senhora comprou um novo armário para o seu quarto. Depois que ele foi montado, ela notou que toda vez que passava um ônibus na rua, as portas do armário se abriam. Chamou o marceneiro e pediu para que o consertasse. Sem saber onde estava o defeito, o marceneiro sentou dentro do armário para que quando passasse um ônibus verificar a causa da abertura das portas. Minutos depois, o marido da mulher chega, abre a porta do armário e vendo o marceneiro lá dentro, pergunta irritado: o que é que o senhor está fazendo aí dentro, hein? E o marceneiro respondeu: o senhor não vai acreditar, mas eu tava esperando um ônibus passar, acredita? O homem vai até a delegacia para prestar queixas de um roubo. O ladrão entrou lá em casa de madrugada, nem eu nem minha mulher a gente percebeu. O delegado registra a queixa e no dia seguinte manda chamar a vítima. Olha, o elemento tá preso, agora só falta recuperar o que ele roubou. Eu posso falar com ele, seu delegado? Ora, pra quê? É que se ele me disser como conseguiu entrar lá em casa de madrugada sem acordar a minha mulher, eu retiro a queixa e deixo ele ficar com tudo que ele roubou. A mulher telefona para o marido. O carro está com probleminha. E pede para o marido ir até lá. O que foi que houve, hein, mulher? Entrou água no motor e o carro parou. Como é que entrou água no motor se nem tá chovendo? E onde é que tá o carro? E apontando ela diz: tá aqui dentro do rio. A filha pergunta para o pai: Então, papai, você foi com a mamãe naquele espetáculo de balé? E a mãe interrompe: Ih, minha filha, eu nem te conto. Seu pai passou o espetáculo inteiro dormindo. Por que, papai? A hora que era porcaria de espetáculo, se é que se pode chamar aquilo de espetáculo. Mas de uma coisa eu não posso negar: eles são uns dançarinos muito educados, viu? Educado? Como assim, papai? Eles viram que eu tava dormindo e ficaram o tempo todo dançando na pontinha dos pés, ó. Um casal de aventureiros viaja em seu motorhome. Passeando por vários estados do Brasil, eles resolvem almoçar em um restaurante à margem da estrada. Almoçam e seguem viagem. Quando eles já estão a uma boa distância, a mulher Neia lembra que esqueceu o óculos dela no restaurante e insiste para que o marido Roberto volte para pegar. E Roberto diz que não volta e ponto final. Os dois discutem, trocam acusações, até que ele se convence e volta. Quando chegam no restaurante, quando Neia ia descendo do carro, Roberto falou: aproveita e pegue meu chapéu.
O sujeito chega em casa murcho, com um rabo entre as pernas. O que foi que aconteceu, meu amor? Pergunta a sua mulher. Eu perdi todo o meu salário no poker. E a mulher fica uma fera. Também pudera, né? Você é um imbecil. Sabe que não pode jogar em plena sexta-feira santa? Então o cara respondeu irado. E o sujeito que ganhou de mim, por acaso, ele tava jogando no sábado de aleluia? Uma amiga conversa com a outra. Olha, esse meu casamento está insuportável. Tudo que eu e meu marido fazemos é discutir e brigar. Eu já perdi quase 15 quilos nos últimos 2 meses. Então a sua amiga lhe diz: ai, mulher, por que é que tu não pede logo o divórcio? Ai, mulher, agora não. Eu preciso perder pelo menos mais uns 10 quilos. O dia em que o noivo se dirige à casa da noiva para pedir a sua mão em casamento é um dos dias mais tensos na vida de um noivo apaixonado. Muitas vezes o noivo ainda não sabe se o pai da noiva concorda ou não com o casamento. E não é raro a negativa do pai, né? Sem saber o que lhe aguarda, o nosso herói vai até a casa da noiva. Reunião formal, toda a família na sala de visitas, pai, mãe, irmãos e irmã da noiva. O noivo fala o motivo da visita, coisa que todo mundo já sabe. Eu vim pedir a mão da sua filha em casamento. E o pai pergunta: qual delas? A maior ou a menor? E o noivo responde: desculpe, mas eu não sabia que a sua filha tinha uma mão maior do que a outra. A mulher estava do outro lado da rua, fofocando com uma amiga, e o marido em casa conferindo a Mega Sena. Quando viu que tinha acertado as 6 dezenas, ele enlouqueceu e começou a gritar: Jurema, Jurema, ganhei na Mega Sena! A mulher atravessa a rua como louca, vem um ônibus e acerta ela. Então o marido fala: caramba, quando o cara tá com sorte mesmo, viu? Dois amigos conversando quando um confidencia ao outro: olha, eu acho que a minha mulher anda mentindo pra mim, viu? É mesmo, rapaz? E o que foi que aconteceu? Ah, ela passou a noite inteira fora e me disse que tava na casa da irmã dela. E por que você acha que ela estava mentindo? Ah, porque quem estava com a irmã dela era eu, né? Aquele sujeito estava muito rouco, quase completamente afônico e só conseguia falar por sussurros. Resolveu procurar um médico no meio da noite. O doutor morava em um sobrado. Assim que chegou embaixo da janela onde deveria ser o seu quarto, ele fez um tremendo esforço, jogou uma pedrinha na janela e sussurrou: o doutor está. Não, ele não tá não, pode entrar, respondeu a mulher do médico. Um cara era pintor de parede e era tarado na mulher do vizinho. Rolava um clima, uma troca de olhares, mas a coisa mesmo nunca rolava, porque o marido era um tremendo ciumento e trancava a mulher dentro de casa quando saía pro trabalho. Determinado em arrumar um jeito de se aproximar, o pintor teve uma ideia. Sabe como é, né, Adolfo? Disse ele para o vizinho: a gente é vizinho há anos, rapaz, e eu ando com o tempo sobrando, então eu tava aqui pensando, você não quer que eu pinta a sua casa de graça, não? Mas é claro, meu amigão, apareça aqui amanhã de manhã que você já começa. Na manhã seguinte, o pintor chega todo animado, lata de tinta numa mão e pincel na outra. E o marido ciumento diz: você não se importa se eu trancar a porta não, né? Eu não gosto que minha mulher fique dando voltinha por aí não. Mas é claro, Adolfo, você é quem sabe. Foi só o marido sair pro trabalho que eles começaram os amassos. Depois de alguns minutos, quando a coisa estava esquentando, houve-se um barulho na porta. Era o marido. E agora? Disse a mulher aflita. O pintor só teve tempo de pegar o pincel e começar a pintar, de um jeito bem distraído. O que é isso, hein? Pergunta o marido assustado. Você pede pra pintar minha casa e fica pelado na frente da minha mulher? Pô, rapaz, eu tô pintando sua casa de graça, você ainda quer que eu suje a minha roupa? Ah, é? E esse negócio duro aí? Diz ele apontando pro dito cujo do pintor, que estava em ponto de bala. E o pintor responde com a maior naturalidade: e onde é que você queria que eu empendurasse a lata? Um belo dia o marido chega em casa furioso e diz para a mulher: olha, ao passar lá embaixo pelo porteiro, ele me disse que havia feito amor com todas as mulheres desse prédio, menos com uma. E a mulher distraída responde: deve ser aquela convencida do 6º andar. Certo dia o cara chega em casa muito estressado e a mulher vai logo lhe dizendo: Osvaldo, a nossa empregada. Isso é problema seu. É que ela tá grávida, homem. Isso é problema dela. Mas ela disse que o filho era seu. Isso é problema meu.
A mulher era formada em administração e ocupava um cargo de executiva de planejamento em uma grande empresa multinacional. Certo dia descobre que estava sendo traída pelo marido e momentaneamente se desespera. Para decidir o que iria fazer, ela resolve passear num parque perto da empresa, onde havia um riacho. Lá chegando, ela vê um sapo preso em alguns galhos do riacho, pedindo socorro. Quando chega perto, o sapo diz: "Me salve que eu realizo 3 desejos seus. Mas como sei do seu problema e não posso interferir nisso, tudo que eu der a você, seu marido receberá 10 vezes mais." Habituada com situações de pressão, ela medita um pouco e diz estar pronta para fazer os desejos. Como primeiro desejo, ela pede: "Eu quero ser muito rica mesmo." Está bem, mas lembre-se que seu marido será 10 vezes mais rico. "Não tem importância, tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele." E ela se tornou muito rica. Como segundo desejo, ela pede: "Eu quero ser linda, extremamente linda." Tudo bem, mas a mulherada vai cair em cima do seu marido, porque ele vai ser 10 vezes mais belo que você. "Ai, não tem problema quanto a isso." E ela se tornou, além de rica, linda e maravilhosa. E o marido 10 vezes mais. É chegada a hora do terceiro desejo. E o sapo já na expectativa. Afinal, o que mais ela poderia querer? E no terceiro pedido ela pede: "Eu quero ter um infarto no coração, mas bem fraquinho, só 1/10 daqueles que mata, sabe?" O camarada chega de viagem um dia mais cedo e encontra a mulher na cama com o amante. Corre dali, veste dali e o marido encontra uma oportunidade de usar todos os palavrões que havia aprendido. Assim que os pelados se recompõem, a mulher em prantos pede ao marido: "Por favor, Armando, vamos resolver esse problema sem o uso da violência." E eu posso saber como é que a gente faz isso? Eu tenho uma ideia. Intervém o amante. Podemos disputá-la num jogo de pôquer. Quem perder mais rodadas depois de 2 horas de jogo, sai da vida dela definitivamente. Eu topo, agora com uma condição. Qual? Vamos jogar apostando dinheiro, pra ficar um pouco mais emocionante. O marido e a mulher conversavam na cama antes de dormir, até que a mulher curiosa pergunta para o marido: "Se eu morresse, você se casava com outra?" É claro que não. "Não? Por quê? Você não gosta de estar casado, não?" É claro que eu gosto. "Então por que você não casava de novo?" Tá bom, eu casava. "Casava?" A mulher fala com um olhar triste. "Então quer dizer que ela dormiria na nossa cama?" E onde é que você queria que nós fôssemos dormir, homem? "E você ia substituir as minhas fotografias por fotografias dela?" É natural que sim, né? "E ela ia usar o meu carro?" Não, ela nem sabe dirigir. Certa noite, o cara chega num restaurante, vai até o balcão e pede uma cerveja. Com certeza, senhor." E quanto é? 20 centavos. 20 centavos? Eu não acredito num negócio desse, não. Sim, é verdade, 20 centavos. Então o homem resolve olhar o menu e pede: "Olha, eu vou querer esse daqui, ó. Um bife filé mignon a cavalo, com fritas, arroz, uma salada de tomate, cebolas e ervilhas." "Com certeza, senhor. Agora esse prato custa muito caro, viu?" Caro quanto, assim? R$2. R$2? Eu não acredito num negócio desse, não. Onde é que tá o dono desse bar, hein? Ele tá lá em cima com a minha mulher. Espantado, o homem pergunta: "E o que é que ele tá fazendo com a sua mulher?" E o barman responde: "O mesmo que eu tô fazendo com o restaurante dele." No meio de um julgamento, o senhor confirma que chegou em casa mais cedo naquele dia e encontrou a sua mulher na cama com outro homem. "Correto, meritíssimo." Diz o réu de cabeça baixa. Então o senhor se armou e acabou com ela ali mesmo. "Correto, meritíssimo." E por que o senhor acabou com a vida da sua mulher e não com o amante? E o réu respondeu: "Senhor juiz, me parece muito mais sensato acabar com uma mulher uma única vez do que com um homem diferente todos os dias." Um dia o cara passeava na rua tranquilamente, quando um outro homem grita pra ele: "Fala, astronauta!" E o homem não entendeu e começou a pensar: "Bom, se astronauta vem de astronomia, o Mia vem do gato. O gato come rato. O rato come queijo. O queijo vem do leite. O leite vem da vaca. A vaca é a fêmea do boi. E o boi tem chifre. Rapaz, o cabra me chamou de corno." E aquela cena clássica, o marido volta pra casa de surpresa e encontra a mulher na cama com outro. O marido nem pergunta nada, já vai logo se armando. "Pelo amor de Deus!" Interrompe a mulher: "Então você não sabe quem pagou aquela dívida no banco? E o apartamento na praia e o carro novo? E por acaso foi você?" Pergunta o marido dirigindo-se ao amante. "Fui eu mesmo." "Ah, pô, então o senhor faça o favor de se cobrir, que eu não quero ninguém gripado na minha cama, viu?"
O marido furioso chega em casa e encontra a mulher na cama com o outro. O que é que vocês estão fazendo, hein? A mulher vira-se para o outro e diz: viu? Eu não disse pra você que ele era burro? O sujeito tinha um amigo chamado Walter. Pra ele era Deus no céu e Walter na terra. Um dia durante o trabalho ele sentiu-se mal e resolveu voltar pra casa mais cedo. Assim que fechou a porta de entrada, ouviu um barulho de vozes no quarto. Tirou os sapatos, caminhou feito um gato até a porta do quarto e espiou pelo buraco da fechadura. Lá estava Walter e a sua mulher em pé se beijando. De repente ela tirou o sutiã e os peitos desabaram. Tirou a calcinha e a bunda riou. E o sujeito falou: meu Deus do céu, que vergonha. O Walter ali e a mulher toda despencando. O indivíduo surpreende a mulher na sua cama com outro. Ele se armou todo e parou para pensar um pouco. E foi percebendo que a sua vida de casado havia melhorado nos últimos tempos. A esposa já não lhe pedia mais dinheiro para comprar carne. Aliás, nem para comprar vestido, joias, sapatos. Apesar de todos os dias aparecer com um vestido novo, uma joia nova e uma sandália da moda. Os meninos mudaram de uma escola pública de bairro para um cursinho super chique na Zona Sul. Sem contar que a mulher trocou de carro. Apesar dele há 4 anos não receber um aumento e ter cortado a mesada dela. O mercado então nem se fala. Eles nunca tiveram tanta fartura quanto nos últimos meses. Conta de água, de luz, telefone, internet, celular e cartão de crédito fazia tempo que ele nem ouvia falar delas. O caso é que a mulher dele era um tremendo de um avião. Uma mistura de tiazinha com Vera Fischer temperada no caldo da feiticeira. Coisa de louco. Então ele decidiu sair do quarto para não atrapalhar os dois. Parou na porta da sala e pensou para si mesmo: o cara paga o aluguel, o supermercado, a escola das crianças, as contas de casa, o carro, o shopping, todas as despesas, eu ainda vou pra cama com ela todos os dias? E fechando a porta atrás de si concluiu: rapaz, o corno é ele. O marido chega em casa e surpreendeu sua mulher nua, deitada na cama, abraçada com um homem. Teve que fazer algum esforço, pigarreou, tossiu, bateu na porta para que eles lhe dessem atenção. O que é que vocês estão fazendo, hein? Finalmente ele gritou. A mulher sentou-se na cama, acendeu um cigarro, com ar de entediada, disse pro homem deitado na cama: eu não te disse? Ele é um idiota, eu tenho que ficar explicando tudo pra ele. Adalto já tinha mais de 10 filhos e prometeu que se sua mulher engravidasse outra vez, ele ia-se embora de casa e ia deixar ela. Não teve jeito. 1 ano depois, lá estava ela esperando outro filho e um dos seus amigos provocou: cadê, rapaz? Você não disse que ia-se embora se isso acontecesse? Pois é, rapaz. Eu quase que abandonei a mulher. Arrumei armário e tudo. E o que foi que aconteceu? Eu descobri que o menino não é meu. Suspeitando da fidelidade da sua mulher, que andava muito animadinha, o rapaz contratou um detetive particular para seguir a sua esposa. 1 semana depois, o detetive deu a ficha completa: olha, infelizmente a sua mulher está te traindo com seu melhor amigo. Ele nem pestanejou, foi correndo direto pro seu quintal, pegou seu cachorro e encheu de porrada. A coroa flagrou o marido na cama com a empregada, fazendo coisas que jamais fizera com ela ao longo de 18 anos de casados. O que é isso, Ariosvaldo? Você não se envergonha, não? Gritou ela indignada. O marido lá caladão, olhando pro chão, segurando o lençol. Aí a mulher insistiu: então você não vai dizer nada, não? Ou será que você perdeu a língua aí? A mulher se queixava quase aos prantos a sua empregada: ô Maria, eu acho que meu marido tá me enganando com a secretária. Ah, eu não acredito não, a senhora tá me dizendo isso só pra me deixar com ciúme. Dois amigos estavam conversando quando um confidenciou para o outro: rapaz, tu costuma falar com a tua mulher quando tu faz amor? Rapaz, às vezes, né? Quando tem um telefone assim por perto, eu falo com ela. O rapaz estava explicando para o médico que andava tendo problemas de ordem sexual. Eu não sei o que é não, doutor. Depois da primeira eu fico muito cansado. Depois da segunda eu sinto uma dor no peito. Depois da terceira é que é o drama. Eu sinto uma fraqueza desgraçada. A minha respiração leva mais de meia hora para voltar ao normal. Então por que é que você não desiste na primeira? Mas como é que eu faço isso, doutor? Se eu sou casado com a terceira?
Conservador e exagerado era aquele marido, que ao surpreender a sua esposa na cama com o vizinho, advertiu ela severamente. Tá ficando moderninha, hein? Desse jeito, logo, logo vai começar a fumar. Um homem morreu e foi direto para o céu. Lá foi recepcionado por São Pedro. De que morreste, filho? Tosse. Tosse? Você estava tuberculoso, filho? Não, eu tossi dentro do armário. O sujeito foi fazer uma longa viagem de ônibus e voltou um dia antes. Encontrou a mulher com o vizinho na cama e falou: Ah, é? Já que você tá com a minha mulher aqui, eu vou lá pra casa dormir com a sua. Nisso, o vizinho dele respondeu sem nem se abalar: Vá firme, amigão. Você deve estar mesmo precisando descansar. Dois amigos se encontraram num restaurante. Rapaz, você sabia que o Rogério está hospitalizado? Ué, eu não acredito não. Ontem mesmo eu vi ele dançando no baile com aquela ruiva, é incrível. Pois é, a mulher dele também viu. O sujeito chega do trabalho, percebe a ausência da mulher, corre pra cozinha, aproxima-se da empregada e, cobrindo os olhos dela com a mão, diz: Se em 10 segundos você não adivinhar quem sou eu te jogo na cama e te encho de beijos. Então ela começou a tentar adivinhar. Ai, menino, eu vou tentar adivinhar. É o Pedro Álvares Cabral? É o Tiradentes? Ou é o Elvis Presley? O sujeito tinha 4 filhos, 3 bonitos, fortes e saudáveis, e um mais novo que se chamava Josias. Era mirradinho, raquítico, todo estrupiado. Viveu a vida toda desconfiado da mulher, mas nunca teve coragem de tocar no assunto. Porém, já no seu leito de morte ele desabafa: Meu amor, eu gostaria de saber se o Josias realmente é nosso filho. Querido! Mas por favor, não minta pra mim não. Se não for, não tem problema não. Eu te perdoo desde já. Eu só queria saber a verdade. Sim, querido, você é o pai do Josias, sim. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Poxa, que bom ouvir isso. Solta ele o seu último suspiro e morre. E a esposa aliviada diz: Ainda bem que ele não perguntou dos outros 3. O marido chega em casa inesperadamente e ficou desconfiado ao entrar no quarto e encontrar um charuto fumegante no cinzeiro. E onde é que vê esse charuto aqui, hein? Pergunta ele asperamente e a mulher: Bate, veio do Rio Grande do Sul? Respondeu uma voz dentro do guarda-roupa. O marido volta mais cedo do trabalho e encontra a mulher na cama com seu melhor amigo. Sandra, Guilherme, pelo amor de Deus, como é que vocês são capazes de fazer uma coisa dessas? Você, Sandra, a quem eu sempre fui fiel durante todos esses anos. E você, Guilherme, a quem eu ajudei nos momentos mais difíceis. E você... Ei, dá pra vocês parar aí com essa fuleiragem e escutar o que é que eu tô dizendo? A mulher chega em casa e flagra o marido na cama com a empregada. Mas que coisa feia, Juvenal! Não, ela é feia, mas pelo menos ela mexe muito gostoso. Da porta da barbearia, o freguês grita para o barbeiro: Vicente, rapaz, acabo de ver a sua mulher com outro homem. Imediatamente o barbeiro corre até a sua casa, que fica ali bem perto. Pouco depois ele regressa reclamando: Perdi tempo à toa, ela não tava com outro homem não, ela tava com o mesmo de sempre. O pesquisador pergunta à dona de casa: A senhora costuma ter relações durante o dia? Sim, pelo menos 3 vezes por semana. E durante o ato, a senhora fala com seu marido? De jeito nenhum. Ele não gosta que eu fique ligando pra ele quando ele tá no escritório. Certa noite a vovó acorda com uns ruídos estranhos e olha pro lado da cama e não vê o vovô. Ela acha estranho e vai dar uma volta pra ver se encontra o velho. Após procurar por quase toda a casa, ela então se dirige ao quarto da empregada e quando ia chegando perto da porta, vê os sapatinhos do velho no chão. Nesse momento ela solta um berro: O que é isso, hein? E a empregada então responde: Eu não sei, antes ele vinha aqui descalço. A mulher de um famoso ginecologista chega em casa e flagra o marido com a loira escultural completamente nua na cama. Eu posso saber o que é que está acontecendo aqui? Grita ela indignada. Isso não é nada não, meu amor. É que como eu estava muito atarefado, tive que trazer um pouco do serviço para terminar em casa.
Ao voltar inesperadamente de uma viagem, aquele marido surpreendeu sua mulher na cama, nua nos braços de um desconhecido. Indignado, ele se armou para fuzilar o intruso, quando a mulher interveio. Pare, Fernando, pare, não faça isso não! Você quer matar o pai dos seus próprios filhos? São Pedro estava selecionando a entrada das pessoas no céu, e só entrava quem tivesse morte por justa causa. Enquanto isso, na terra, Zé chega em casa preocupado, desconfiado que sua mulher estava lhe traindo. Vai até a área de serviço e vê um homem pendurado na varanda. Pisa sobre as suas mãos, fazendo com que o coitado caísse do 10º andar do prédio. Ele olha o homem estirado no chão, mas não contente com seu feito, arrasta sua geladeira até a varanda e empurra a mesma, fazendo com que caísse sobre o tal. Por fim, Zé também se joga do 10º andar. Nesse momento, ele chega ao céu e São Pedro pergunta: como foi que você morreu, meu filho? Bem, eu desconfiei que minha mulher estava me traindo. Ao chegar em casa, peguei o vagabundo e pendurado na lavanderia. Derrubei ele. Após cair, o vagabundo ainda teve coragem de levantar os braços dizendo: o meu é maior que o seu. Após isso, eu joguei nossa geladeira por cima dele. E São Pedro disse: entre, meu filho. Nesse instante entra outro: e você morreu de quê, meu filho? Bem, eu tava limpando as vidraças do prédio onde eu trabalho e por acidente me desprendi dos meus equipamentos de segurança e fui despencando o prédio abaixo, até conseguir me segurar em uma mureta da lavanderia de um louco, que ao chegar e me ver ali pisou sobre as minhas mãos, me derrubando do 10º andar do prédio. Eu me espatifei sobre a calçada. Ao perceber que eu estava vivo, ergui minhas mãos aos céus agradecendo a Deus. Mas depois disso eu não vi mais nada, porque uma geladeira foi atirada em cima de mim pelo mesmo senhor que me derrubou. E São Pedro disse: entre, meu filho, entre. Nisso chega um homem pelado e tremendo de frio, e São Pedro pergunta: e você, como morreu? Me conte. Eu sei lá, eu tava era dentro de uma geladeira. Dois amigos conversavam na escola, um comenta com o outro: eu detesto professoras que nos chamam pelo sobrenome. Por quê, homem? Porque eu me chamo Carlos Brito. Aí a professora sempre diz: vem cá, Brito. 10 leis da faculdade. Primeiro, não importa quão tarde é a sua primeira aula, você vai dormir durante ela. Segundo, os alunos da faculdade também jogam aviões de papel na aula. Terceiro, se você assistir a aula calçado, todo mundo vai te perguntar por que você foi tão chique. Quarto, se você era inteligente no colegial, azar seu. Quinto, não importa tudo que você prometeu quando passou no vestibular, você vai nas festas mesmo que sejam na noite antes da prova. Sexto, você pode saber toda a matéria e se ferrar numa prova. Sétimo, você pode não saber nada da matéria e tirar um 10. Oitavo, sua casa é um ótimo lugar para visitar. Nono, as melhores coisas você aprende fora da sala de aula. Décimo, você vai se tornar aquelas pessoas que seus pais falaram para você não se meter. Os egípcios antigos desenvolveram a arte funerária para que os mortos pudessem viver melhor. Nada mais justo. Não dá para viver a eternidade desconfortavelmente. A diferença entre o romantismo e o realismo é que os românticos escrevem romances e os realistas nos mostram como é a situação do país. E ainda faltam várias outras para comentar. A fé é uma graça através do qual podemos ver o que não vemos. Está aberto o caminho para a cura da cegueira. A insônia consiste em dormir ao contrário. Perfeito. Morrer é viver ao contrário, né? Na sala de aula, a professora pergunta: quem de vocês sabe quem é a pessoa mais rápida do mundo? É o Schumacher, professora. Se arrisca, Pedrinho. É o Rubinho, professora. Diz a Mariazinha. Todos caem na gargalhada. Eu sei, grita Joãozinho com convicção. A pessoa mais rápida do mundo é a minha tia. A sua tia? Como assim, Joãozinho? Quando ela sobe na balança, ela vai de 0 a 100 em menos de 1 segundo. A prosopopeia é o começo de uma epopeia. E uma centopeia deve ser 100 epopeias. A respiração anaeróbica é a respiração sem ar, que não deve passar de 3 minutos. Meu medo é descobrir que um quadrúpede desses foi meu aluno. A unidade de força é o Newton, que significa que a força tem que realizar 1 metro da unidade de tempo no sentido contrário. O relógio dessa besta quadrada deve ter centímetros, metros e quilômetros.
Quando um animal irracional não tem água para beber, só sobrevive se for empalhado. Deve ter sido o destino dessa besta quadrada. Antes de ser criada a justiça, todo mundo era injusto. Graças a Deus, só falta uma. A arquitetura gótica se notabilizou por edifícios verticais. Melhor pular essa. As glândulas salivares só trabalham quando a gente tem vontade de cuspir. Bem, já cheguei até aqui. As múmias tinham um profundo conhecimento de anatomia. Para mim, a mais marcante de todas. Uma professora, no início de mais um ano letivo, estava recebendo 3 alunos que ela não conhecia. Qual é o seu nome? Ai, meu nome é Margarida. Que lindo nome! A minha mãe me deu esse nome porque quando eu nasci caiu uma margarida no meu berço. Ah, que coisa mais linda! A professora se vira para a segunda aluna e diz: qual é o seu nome? Ai, o meu nome é Rosinha, porque quando eu era uma bebezinha caiu uma rosa no meu berço. Ai, como eu sou encantada! E logo vi um menininho: qual é o seu nome? E um garoto todo torto respondeu: meu nome é Armário. Caractere sexual secundário são as modificações morfológicas sofridas por um indivíduo após manter relações sexuais. Agora imagine a aparência de uma prostituta depois de 15 a 20 anos de modificações morfológicas. O Chile é um país muito alto e magro. Com certeza ele confundiu o Chile com uma pessoa. O coração é o único órgão que não deixa de funcionar 24 horas por dia. Imagine o alívio que eu senti ao ler isso. Joãozinho está na escola em plena sala de aula e pergunta para a professora: professora, coração tem pernas? E a professora pergunta: por que, menino? É porque ontem meu pai gritou lá no quarto: abre as pernas, coração. A harpa é uma asa que toca. Imagina a definição dele de um trombone de vara. As aves têm na boca um dente chamado bico. Fiquei de queixo caído. Ou melhor, de portas bico caído. Discurso ouvido no encerramento do curso de memória. Senhoras e senhores, em nome de toda a nossa equipe, gostaria de agradecê-los pela presença e ressaltar que se precisar de mais alguma informação, por favor, nos contate através do telefone 5560-7832. Repetindo, 5605-7390. Muito obrigado e até a próxima. Depois de uma pausa de 5 segundos... Ah, só um minuto, por favor. Eu já ia esquecendo de dar o nosso telefone de contato. Lenda é toda narração em prosa de um tema confuso. Entendeu, né? Todo discurso político é uma lenda. A principal função da raiz é se enterrar. Impressionante. A igreja ultimamente vem perdendo muita clientela. Posso concluir que a culpa é do Papa, que seria o vice-presidente de marketing. Início das aulas no internato misto. O diretor do estabelecimento faz seu discurso habitual de boas-vindas, acrescido de algumas recomendações importantes. A entrada do dormitório feminino é proibido para todos os rapazes, assim como a entrada do dormitório masculino é proibida para todas as moças. Quem for pego infringindo esta regra deverá pagar uma multa de R$200. Na segunda infração, a multa será de 200 e na terceira, R$1.200. Alguma pergunta? Um jovem levanta a mão e pergunta timidamente: diretor, e um passe anual sai por quanto, hein? A febre amarela foi trazida da China por Marco Polo. Se Marco Polo tivesse viajado aos Estados Unidos, traria a febre vermelha dos índios. O sol nos dá luz, calor e turista. Esse com certeza mora em Natal.
Na Grécia a democracia funcionava muito bem, porque os que não estavam de acordo se envenenavam. Pensando bem, não é uma má ideia. O difícil é convencer as pessoas. A classe era a mais terrível da escola. A meninada simplesmente virava tudo pelo avesso, sob o comando implacável de Joãozinho. Irritado com seus alunos, o professor lança um desafio. Vocês são muito bons para avacalhar minha aula, não é? Mas vamos ver se vocês também têm um pouco de autocrítica. Eu sei que aqui tem muitos alunos burros, mas vocês se reconhecem como tal? Aquele que se julgar burro, faça o favor de ficar de pé. Todo mundo continua sentado, no mais pleno silêncio. Alguns minutos depois, Joãozinho se levanta solenemente. Ah, quer dizer que você se acha burro, né? Disse o professor com um sorriso irônico nos lábios. Bem, pra falar a verdade não, né? Mas é que eu fiquei com pena de ver só o senhor aí em pé. O nervo óptico transmite ideias luminosas ao cérebro. Então, se o cara é obtuso, o nervo dele deve transmitir ideias sombreadas, não é mesmo? Na saída da escola, dois garotos conversam. Meu avô trabalha na faculdade de medicina há 80 anos. Nossa, 80 anos! Ele é professor, é? Não, ele é o esqueleto. O batismo é uma espécie de detergente do pecado original. Já a confissão seria o sabonete para uso diário. O calor é a quantidade de calorias armazenadas numa unidade de tempo. Fala a verdade, não dá uma sensação de vazio impotente? O petróleo apareceu há muitos séculos, numa época em que os peixes se afogavam dentro d'água. Sim, foi no mesmo período geológico em que as aves tinham vertigem e as minhocas claustrofobia. O que foi que o caderno disse para o outro em plena aula de matemática, onde os alunos estavam copiando atentamente a revisão para a última prova do ano? Nada. Você já viu o caderno falando? A professora de Joãozinho chegou na sala de aula e leva um tombo. Como ela estava de vestido, perguntou para os alunos mais próximos o que eles viram. O que foi que você viu, Chiquinho? Seu joelho, professora. Uma semana de suspensão. O que foi que você viu, Pedrinho? Eu vi sua coxa. Um mês de suspensão. E você, o que foi que você viu, Joãozinho? Joãozinho se levantou, guardou todos os seus materiais e disse para todos: até ano que vem, pessoal. Feliz ano novo. O vento é uma imensa quantidade de ar. Que coisa, não tinha percebido isso. O objetivo da sociedade anônima é ter muitas fábricas desconhecidas. O tráfico de drogas é a maior delas. Os crustáceos fora d'água respiram como podem. Coragem, faltam poucas. Os estuários e os deltas foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Que é isso, meu povo? Pérolas do vestibular. Imbecilidades retiradas das provas e ainda com comentário dos professores. Lavoisier foi guilhotinado por ter inventado o oxigênio. Já imaginou um negócio desse? Péricles foi o principal ditador da democracia grega. Isso, Stalin foi o principal seguidor de Mahatma Gandhi. O problema fundamental do terceiro mundo é a superabundância de necessidades. O animal que escreveu isso deve ter raciocinado com a própria abundância e não com o cérebro. Alguns minutos depois de tocar o sinal, a professora entra na classe. Toda afobada coloca o material em cima da mesa, gira o corpo para dar início à aula quando pisa em falso e leva o maior tombo. Levanta-se rapidamente, ajeita a saia e com um sorriso sem graça brinca. Vocês viram a minha ligeireza? E Joãozinho responde: vimos sim, professora. Só que a gente conhecia por outro nome.
numa escola nos Estados Unidos. Johnny, o que você fez durante o recreio? Pergunta a professora norte-americana. Eu estava brincando na areia, professora. Muito bem, Johnny. Se você conseguir escrever no seu caderninho a palavra areia corretamente, eu te dou 1 ponto. O garoto escreve corretamente e a professora exclama. Muito bem. Agora você, Steve. O que você fez no recreio? Eu também brinquei na areia, professora. Certo. Se você conseguir escrever a palavra brincar corretamente, também te darei 1 ponto. O garoto escreve corretamente e a professora exclama. Ótimo. E você, Mohamed? O que fez durante o recreio? Eu queria brincar na areia, mas eles não deixaram. Mas que horror! Isso é uma discriminação contra o grupo étnico-minoritário, com laivos de xenofobia. Olha, Mohamed, se você escrever corretamente uma discriminação contra o grupo de étnico-minoritário com laivos de xenofobia, eu te dou 1 ponto pra você também, viu, meu filho? O terremoto é um pequeno movimento de terras não cultivadas. Só faltou completar que esse movimento é um braço armado do MST. Na faculdade de medicina, a segunda pergunta da prova é: quais as principais vantagens do leite materno sobre o leite pasteurizado? Aquele aluno que só fica nos barzinhos não tem dúvida e manda a sua resposta. Primeiro, a esterilidade do produto é garantida sem ter que fervê-lo. Segundo, o produto é disponível em quaisquer condições, mesmo em viagem. Terceiro, o produto é distribuído na temperatura exata. Quarto, a embalagem é muito mais atraente. Chegou o Natal e um presidiário queria muito ganhar uma bicicleta de 8 marchas de Natal. Então ele resolveu escrever uma carta para Jesus que dizia: Menino Jesus, eu fui um menino muito bom esse ano. Me dê uma bicicleta de 8 marchas. Mas depois ele pensou: não, ele não vai acreditar não. Amassou o papel e jogou no lixo. De repente ele teve uma outra ideia e escreveu assim: Menino Jesus, eu só queimei 2 colchões esse ano. Me dê uma bicicleta de 8 marchas. Leu o que escreveu e pensou: não, ele não vai acreditar não. Amassou o papel e jogou no lixo novamente. E sem mais ideia nenhuma, o homem foi pra rua e de repente viu um presépio, roubou Maria dele e voltou para a prisão. Então o homem escreveu uma nova carta que dizia: Menino Jesus, eu sequestrei a tua mãe. Me dê uma bicicleta de 8 marchas ou então não devolvo ela. O delegado interroga o ladrão preso em flagrante. Então o senhor confessa que abriu a loja de brinquedos com pé de cabra. Isso mesmo, doutor. Mas eu só fiz isso para cumprir a última vontade do meu pai. Vontade do seu pai? Como assim? É, doutor. Antes de morrer, ele disse que só iria sossegado se eu prometesse que iria abrir uma loja de brinquedos. E eu cumpri a promessa, né não, doutor? No tribunal, o juiz diz para o réu: sabe que você escolheu pra cúmplice um bandido da pior raça? Sei, sim, senhor. Mas é que eu não encontrei ninguém honesto pra me ajudar. Véspera de Natal, a turma no correio se prepara para a festa de confraternização, quando chega alguém trazendo um envelope endereçado a Papai Noel. A carta era de um garotinho muito pobre, cuja mãe estava doente, o pai desempregado, não tinha nada para comer. O dono do barraco onde moravam havia ameaçado de despejo, porque o aluguel estava atrasado há mais de 6 meses. E mais um infindável rosário de desgraceiras de arrancar lágrimas dos mais impenetráveis corações. No final ele terminava a carta pedindo R$50 para comprar um remédio para a mãe. Comovidos, o pessoal do correio resolveu fazer uma vaquinha para arrecadar o dinheiro e enviá-la ao menino. Conseguiram R$48. Colocaram o dinheiro no envelope e mandaram ao menino, felizes por terem feito uma boa ação. Uma semana depois, outro envelope com a mesma letrinha pequenininha, endereçada ao Papai Noel. Ansiosos pelas palavras de agradecimento do menino, todos se juntaram em torno de um dos funcionários que leu em voz alta: querido Papai Noel, muito obrigado pelo dinheiro que você mandou. Da próxima vez seria melhor que trouxesse pessoalmente, pois os filhos da mãe do correio me roubaram R$2. Deve ter sido por causa do selo. Um prisioneiro conseguiu fugir da penitenciária depois de 25 anos preso. Ele entra numa casa e pega um jovem casal dormindo no quarto. Ele amarra o marido numa cadeira num lado do quarto e a mulher na cama do outro lado. Aí ele vai na cama, beija o pescoço da mulher, mas de repente ele se levanta e sai do quarto. O marido fala o mais baixo possível e diz à sua bela mulher: querida, esse cara há muito tempo que ele não vê mulher. Eu vi ele beijando você no pescoço e depois sair nas pressas. Por favor, coopere com ele. Se ele quiser fazer amor com você, faça. Aceite e finja que
está gostando. Por favor, não bata nele não, que senão ele fica nervoso. Nossas vidas dependem disso, meu amor. Querido, ainda bem que você pensa assim, você está certo, ele não vê mulher faz tempo, mas ele não estava beijando meu pescoço, ele estava sussurrando no meu ouvido. Ele me disse que achou você lindo e perguntou se tinha vaselina no banheiro. Eu disse que sim, ele foi buscar. Seja bonzinho, tá, meu amor? Nossas vidas dependem disso. O ladrão tinha roubado 3 barras de ouro e para fugir da polícia ele tinha que passar por uma ponte que só aguentava 70 quilos, sendo que ele pesava 68 quilos e cada uma das barras pesava 1 quilo. Mas mesmo assim ele conseguiu passar. Ele conseguiu por causa da sua antiga profissão. Sabe qual era? Malabarista. Ele jogava uma e ficava com 1 quilo a menos. Um cara que não costumava muito ir à igreja foi se confessar. Bença, padre. Deus abençoe, meu filho. Padre, o senhor lembra do João Pintor? É claro, meu filho. Pois é, padre. O João veio a falecer. Que pena. Morreu de quê? Sabe, seu padre, eu moro numa rua sem saída e a minha casa é a última. Ele desceu com um carro e bateu no muro de casa. Coitado, morreu de acidente. Não, ele bateu com um carro e voou pela janela. Caiu dentro do meu quarto, bateu com a cabeça no meu guarda-roupa de madeira. Que pena. Morreu de traumatismo craniano. Não, padre, ele tentou se levantar pegando na maçaneta da porta que soltou e ele rolou de escada abaixo. Coitado, morreu de fraturas múltiplas. Não, padre, depois de rolar pela escada ele bateu na geladeira que caiu em cima dele. Que tragédia, morreu esmagado. Não, ele tentou se levantar e bateu com as costas no fogão que caiu sopa fervendo em cima dele. Coitado, morreu desfigurado. Não, padre, no desespero saiu correndo, tropeçou no cachorro e foi direto na caixa de força. Que pena, morreu eletrocutado. Não, padre, morreu depois que eu dei uns 2 tiros nele. Filho, você matou o João? Mas é claro, né, padre? Ele tá destruindo minha casa todinha. Num voo internacional, 3 caras adentram um avião e começam dizendo: olha, isso aqui é um sequestro. Quero que todas as mulheres vão para o lado esquerdo da aeronave e fiquem quietas. E todos os homens vão para o lado direito, que nós vamos fazer amor com eles. Indignada, levanta uma loira bem gostosa e diz: ué, mas por que tem tanta mulher nesse avião e vocês querem fazer amor logo com os homens? Nisso levanta um gaúcho e grita: bate, e o que é que tu entende de sequestro, guria? O grande Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho esquisito vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou que havia um ladrão tentando levar os seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo, surpreendeu-o tentando pular o muro com seus amados patos. Batendo nas costas do tal invasor, ele disse: ô bucéfalo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, e sim pelo alto valor vil e sorrateiro de galgares as profanas da minha residência. Se fazes isso por necessidade, tudo bem, mas se é para zombares da minha alta prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica no alto da tua sinagoga para reduzir-te à 50ª potência, que o vulgo denomina nada. Então o ladrão disse: moço, mas enfim, eu levo ou eu deixo os patos? O ônibus estava meio lotado, o que dificultava para qualquer ladrãozinho tentar um assalto. Bernadette, se achando tal, resolveu anunciar o assalto, apesar de estar sozinho. Muito bem, isso aqui é um assalto. Todo mundo passa o dinheiro agora! Nisso ele toma uma cacetada de um karateca e cai tonto no chão. Nesse momento o povo decide linchá-lo. É quando um homem de imensa misericórdia interfere, se levanta e diz: meus amigos, não façam isso. Vocês devem sempre perdoar. De repente esse moço estava somente assaltando para alimentar os filhos famintos. O desespero faz isso conosco. E vira-se para o rapaz e diz: venha, filho, acompanhe-me. Todos, já comovidos pelas palavras desse homem, permitiram que ele conduzisse o ladrão até a porta do ônibus. O misericordioso virou-se para o motorista, que estava a 130 km, e disse: por favor, o senhor poderia abrir essa porta? Nisso o motorista respondeu: olha, meu senhor, me desculpe, mas eu não posso parar nessa estrada perigosa. O próximo ponto é daqui a 5 km. Então o misericordioso disse: seu motorista, esse moço precisa descer, e eu disse pro senhor abrir a porta e não para parar. Uma velhinha de 80 anos foi presa por roubar em um supermercado. Quando levada à presença do juiz, ele pergunta a ela: o que a senhora roubou? Uma lata pequena de pêssegos. E qual foi o motivo do roubo, minha senhora? Eu estava com fome, seu juiz. E quantos pêssegos tinha dentro da lata? 6 pêssegos. O juiz proferiu a sentença: então vou prender a senhora por 6 dias. Mas antes que o juiz pudesse terminar, um velhinho, o marido da velhinha, perguntou se poderia falar sobre o acontecido. O juiz autorizou
finalizou e o velhinho começou: eu só queria acrescentar que ela também roubou uma lata de ervilha, meritíssimo. O juiz disse para o réu: é verdade que você roubou pão na padaria? E o réu resmungando: e o senhor queria que eu roubasse aonde? Na farmácia, era?